E hoje existem muitas empresas assim no Brasil que realmente impactam. Deise Nicoleto, a fundadora do Impact Hub Brasília e cofundadora do Impact Hubs em Goiânia e João Pessoa. Eu tive uma crise existencial, né? Porque eu falava assim, eu tô colocando meu melhor talento e minha energia no que faz sentido? E eu falei, não. E eu fiquei me questionando nisso. E aí eu fui fazer uma especialização em negócios sociais inclusivos. Eles produzem ferramentas para assim as pessoas poderem trabalhar e tal. Isso gera um impacto e ao mesmo tempo para eles construírem toda essa tecnologia também tem todo o impacto ambiental. Eu acho que em todo lugar vai ter pessoas mais conscientes e menos conscientes, mas eu acho que a sociedade está cobrando mais hoje. Fala pessoal, está começando mais um Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil, e hoje a gente vai falar do impacto. Quanto de impacto as empresas impactam a vida nossa, o que a gente impacta, o que a gente pode fazer para a gente ter uma vida menos impactante, uma empresa menos impactante. Trouxemos uma pessoa que tem uma mente brilhante, onde ela tem um trabalho que realmente está buscando trazer cada vez menos impacto, está estudando o impacto que o impacto dá na sociedade. É isso, Vitor Mesquita, mais um episódio super especial aqui no coração do nosso Brasil, Brasília, Lamparina Cast. Este episódio quer trazer justamente o impacto na vida das pessoas e trouxemos ela. Deise Nicoleto, a fundadora do Impact Hub Brasília e cofundadora do Impact Hubs em Goiânia e João Pessoa. Uma história brilhante. Seja bem-vinda ao Lamparina Podcast. Obrigada, Vitor e Fábio, pelo convite. Espero que seja uma boa conversa sobre impacto. Isso, interessante, impacto, né? As pessoas, na maioria das vezes, acham que o impacto é de uma forma negativa. E nós estamos aqui para falar que o impacto, hoje, nós vamos falar do impacto da forma positiva. Isso. O que é o impacto? Bom, eu vou usar a definição de negócios que a gente utiliza no Brasil e no mundo também, que existe um grupo de pessoas chamado Aliança pelo Impacto, que são pessoas que fazem estudos. A gente tem um grupo aqui no Brasil. Então, a definição de impacto, as características básicas para você considerar como um negócio de impacto, né? Essa definição. É que você identificou um problema e está criando uma solução. E esse problema é um problema socioambiental, tá? Então, você identificou um problema e está criando uma solução, não negócio por negócio. E um ponto mais importante de tudo isso é que você está mensurando esse impacto, né? Porque quando você fala de negócio, você tem os indicadores financeiros de crescimento, etc. Só que a gente está falando agora de indicadores efetivos de impacto. Ou seja, o quanto aquilo beneficiou o ecossistema. Então, quando a gente traz esse olhar para impacto, é olhar isso, assim, o quanto o seu negócio ecossistemicamente está transformando e está trazendo benefícios ou não para a sociedade. Aí você pode falar impacto positivo ou negativo. Então, o seu negócio ele pode tanto estar gerando coisas boas como ruins. Mas o nosso objetivo como impacto, e aí só impacto, é que esses negócios eles sejam benéficos, na verdade, né? Que eles tragam soluções que sejam efetivas, não só mais um negócio para mim e eu ganhar dinheiro com isso, mas que esse dinheiro escale para transformar mais a vida de pessoas e do meio ambiente. Então, esse é o olhar para impacto assim, que a gente traz. E falando de impacto, lembramos a todos o nosso grande Traços, que é essa revista digital que traz, através da inclusão social, através da sua revista, traz um impacto na vida das pessoas, um impacto positivo, que é a inclusão social dessas pessoas. Então, você que está recebendo nos restaurantes aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, alguma pessoa, algum porta-voz que chega apresentando a revista Traços para você, você receba eles e vê que aquilo está impactando a vida daquela pessoa. Deise, quando a gente está pensando assim nas empresas em si, elas estão preocupadas com o impacto, como você falou? Essa pergunta é muito boa. E, aliás, a Traços, ela é um negócio, a gente pode considerar como um negócio de impacto, né? Porque ela tem toda uma cadeia de geração de renda, né? Então, é muito interessante. A gente já esteve muito próximo a Traços. E voltando à sua pergunta, o que a gente vê quando a gente fala de grandes multinacionais, aí tem algumas coisas extremas, assim, né?
Tá muito forte a pauta ESG, né? Que é meio ambiente, social e governança. E aí a gente vê que as organizações elas estão fazendo isso meio para cumprir tabela, assim, né? Que é a antiga responsabilidade social. Só que, na verdade, quando a gente fala de negócios de impacto, é a gente investigar isso muito mais além. É ser uma coisa assim, você tá efetivamente, o seu negócio em si, e realmente está transformando a vida das pessoas, ou você só tá olhando eu ia falar impacto negativo, né? Mas só por que você tá gerando e tá querendo reverter o que você já fez? Então, as grandes organizações, elas estão nesse lugar hoje. Então, você pega uma Coca-Cola da vida, que eu estava comentando anteriormente, né? Ela causa vários problemas socioambientais, né? De poluição, fábrica e tal. Então, ela tem que... Peraí, gente, resolva esse problema que você está fazendo. Então, o que a gente vê hoje na pauta é isso, né? A maioria é SG, tem muito greenwashing, impact washing, né? Que é aquela coisa meio marketing para aparecer, mas não está fazendo efetivo, né? Só mostrando. Pra parecer só bonito na TV. E assim, gente, tem muita né? empresa que faz comercial e você vai perguntar, tá, que ação de impacto você está fazendo? Não está fazendo. Então, isso é muito forte. Mas, por outro lado, por exemplo, a própria Patagônica que eu comentei anteriormente, ela tem um acionista que é a Terra, a própria Terra acionista. E o dono da Patagônia, ele doou a empresa para uma fundação. Então, você vê, é uma organização como um todo que cria roupas, mas ela está olhando para tudo isso ecossistêmico, inclusive tudo que ela gerando de renda, ela está dando isso para a sociedade que está envolvida e para todo o ecossistema. E ela tem uma acionista que é a natureza, ou seja, tem alguém lá que está representando a natureza e falando, ó, se você fizer isso aqui não é bom para o planeta, se você fizer isso aqui é bom para o planeta. Essa então, pessoa interessante. Você fala que representa a natureza, é aquela fundação especificamente, é isso. Representando. Que tem como objeto a finalidade e a preservação ambiental. Isso. E hoje existe muitas empresas assim no Brasil Aqui. que realmente impactam. A gente tem muitas empresas que estão começando e tem algumas que a gente pode dar exemplo aqui, que elas vêm desse lugar. Então, tem uma em São Paulo, por exemplo, que é a Vivenda, que ela faz reforma em casas de comunidade de favela, né? E aí, o que ela faz? Ela contrata as pessoas da comunidade para gerar renda lá. Tem toda uma negociação de reforma para ser mais barato. Então, eles vendem o pacote, assim, né? A reforma do banheiro, a reforma da casa. E qual que é o impacto que isso gera, né? Imagina uma pessoa que tá numa casa com mofo. Isso é uma questão de impacto da saúde, assim, né? E até de comportamento. Então, a gente tem alguns exemplos hoje no Brasil que já estão transformando vidas, né? Esse é a Vivenda, tem a Pipe também, que tem um produto que você coloca na água, que você não precisa ficar dando descarga. O que mais, gente? Preciso pensar aqui para lembrar. Mas tem uma série, assim. A própria Gaia, do João Pacífico, é uma empresa de investimentos e ele tem esse olhar também totalmente de impacto. Ele também está querendo fazer a mesma coisa que a Gaia, de doar toda a empresa dele para uma organização. Então, esse movimento está acontecendo e as pessoas estão entendendo que você precisa ganhar dinheiro para escalar o seu negócio, mas você precisa que isso seja bom para todo mundo, porque assim, se você ficar consumindo tudo e não ter quem consumir, né, no resto da natureza, isso não vai para frente, né? Então, essa percepção do ecossistêmica, ela está acontecendo de uma forma muito acelerada, mas ainda às vezes com essa falta de entendimento, que eu acho que falta ainda um pouco as pessoas entenderem, sabe? Ô Deise, aqui você diz que você é pós-graduada em administração estratégica, em especialização em negócios sociais e inclusivos. O que quer dizer isso? Os negócios sociais inclusivos são esses negócios de impacto. Porque quando eu comecei eu lá na minha vida executiva em São Paulo, eu tive uma crise existencial, né? Porque eu falava assim, eu tô colocando o meu melhor talento e minha energia no que faz sentido? E eu falei, não, eu tô gerando valor para um acionista. Na época eu trabalhava em empresa de bebida, né? Vocês sabem que hoje álcool é a droga que mais... a pior droga é álcool, né? E eu fiquei me questionando nisso. E aí eu fui fazer uma especialização em negócios sociais inclusivos, porque lá em São Paulo, na verdade, essa temática ela é muito recente também, né? Você pegar o próprio Impact Hub que surgiu, vai fazer 25 anos. Então, é um tema de 25 anos atrás. E aí eu queria entender o que é esse negócio social inclusivo, né? E aí eu fui me aprofundando, entendendo os cases, entendendo quem estava fazendo, entendendo quem é que criou essa ideia de negócios sociais inclusivos, né? E para mim foi muito interessante, porque como economista,
eu ficava nesse dilema do dinheiro, né? Eu acho que muita gente... Isso também ressignifiquei na minha vida, ó, graças a Deus. Né? Porque a gente fica, nossa, quem vai ter dinheiro? Mas é isso. Como é que você... Eu penso acelerado aqui, fico falando um monte de coisa. Mas é isso. Como é que você consegue ter mais dinheiro, fazer um negócio que dê muito dinheiro, mas que você também ajude as pessoas? E o negócio de impacto, ele vem nesse lugar. Ele vem nesse lugar, assim, é negócio, a gente dá dinheiro, mas a gente cria coisas que são boas para as pessoas e para o ecossistema. Não são coisas que estão só poluindo, ou que estão explorando, ou que estão, enfim, nesse lugar. É essa nova forma de fazer negócio, é você entender que toda ação que você faz, ela afeta as pessoas que estão em sua volta. Não vai só você, todo mundo. E como é que isso pode ser bom para todos? Então, aí que eu fui entender esse negócio de impacto e interiorizar isso em mim para eu falar assim, não, eu quero ir para esse lugar aqui, desse ecossistema, que para mim faz muito mais sentido hoje do que estar num negócio por negócio. Impacto Hub é um conceito? É quase um conceito, digamos assim. Por quê? Eu vou contextualizar contando a história do Impact Hub até para as pessoas entenderem, né? O Impact Hub, ele surgiu lá em Londres, quando um monte de amigos foram fazer uma intervenção em Soweto, e eles voltaram da África e falaram assim, como é que a gente consegue ter um espaço físico onde as pessoas se conectam e elas conseguem pensar em ações que sejam boas para o ecossistema, criar ações em conjunto que sejam boas. E aí eles começaram a criar esse espaço físico, as pessoas criando intersecção entre elas, e elas começaram a desenvolver coisas muito interessantes. E aí quando as pessoas viram que esse poder coletivo conseguia transformar e criar negócios, eles falaram assim, nossa, como é que eu posso levar isso para outros lugares? E a gente começou a se organizar como uma organização, com protocolos de atuação, para que a gente crie comunidades em diversos países que conectem pessoas com suas habilidades e ferramentas, etc., para impulsionar esses novos negócios que são transformadores. Então, o Hub, ele vem nesse lugar, assim, de conceito, rede, pessoas, comunidade, que funciona como um dinamizador do ecossistema. A gente está ali olhando para aquele local, o que precisa, conectando as pessoas e criando ações que sejam efetivas e ajudando essas pessoas. Na verdade, não é um cowork, é um network onde as pessoas têm as suas conexões e dali... Transformam. Exatamente. Tem alguns países, principalmente na Europa, porque é isso, né? Os Impact Hubs também, eles representam um pouco da maturidade do ecossistema de cada país, né? Então, tem alguns países na Europa, inclusive, que o Impact Hub, ele funciona como só esse catalisador de conectar pessoas. Eu quero, porque a gente acaba sendo uma rede que tem muita influência e conhece muita gente. Então, você quer falar com fulano e ciclano, a gente conecta você para você pensar em negócio e soluções juntas. Então, esses espaços começam a acontecer assim com muita força, né? E a gente vem muito nesse lugar mesmo, de rede, de conexão, de pessoas que querem transformar o ecossistema que elas estão inseridas. Existe a Microsoft, que é uma das maiores empresas do mundo, né? E ela tem dentro dos seus diversos produtos, entregam muitas soluções. Vamos dizer assim, eles produzem ferramentas para assim as pessoas poderem trabalhar e tal. Isso gera um impacto e, ao mesmo tempo, para eles construírem toda essa tecnologia, também tem todo o impacto ambiental, às vezes um impacto social, né? E pensando nisso que você falou do ASG, né? De um tempo depois, assim, que o Bill Gates, ele construiu a empresa dele, ele criou a Fundação Gates. Né? Sim, a Melinda Gates. Como é que é? Melinda Gates. Melinda Gates, né? Isso é uma forma dele, vamos dizer assim, retribuir o impacto que ele causa? Isso porque normalmente essas grandes organizações, elas têm fundação, instituição. Porque eles começam a olhar justamente para isso, assim, falar, olha, nossa, como é que eu posso retribuir isso? Porque se você pegar, ele não tá... Talvez esteja, não ter, mas assim, ele nunca veio nesse lugar de olhar um problema socioambiental e falar assim, nossa, quero resolver isso. Ele criou uma tecnologia que, obviamente, pode gerar vários impactos, mas não é a sua cerne, né? E aquilo ali, ele falou assim, beleza, como é que eu posso retribuir? Então, essa galera cria essas instituições, fundações, todas elas têm. Se você olhar todas as grandes multinacionais, tem Fundação Bayer, Fundação Coca-Cola, tudo.
Tudo elas têm porque esse da responsabilidade social. Inclusive, tem empresas que são, por lei, tem empresas, inclusive, aqui no Brasil, dependendo do ramo que você é obrigado a fazer, inclusive as que eu trabalhei, você é obrigado a ter um recurso, alguma coisa, para cuidar do impacto que você gerou para aquela comunidade, para aquelas pessoas, para aquele ambiente, sabe? É tipo um payback, assim, né? Tipo, você ajudou, qual é o custo-benefício disso? Tipo, você tem que devolver uma parte desses juros aí, porque isso tá onerando, né? Sei lá, o meio ambiente, as pessoas e tal. E tem alguma metodologia para você medir esse impacto? Tem. Adoro falar sobre isso. Tem. Hoje, a gente usa uma metodologia chamada Teoria da Mudança. A Teoria da Mudança o próprio nome já fala, né? Qual que é a mudança que você quer provocar. Então, você começa desenvolvendo esse sonho grande do impacto que você quer gerar. E ela tem todo um processo de escala, assim, que você vai criando até as ações que você vai realizar com essa mudança. E aí, no meio desse processo, tem uma coisa que chama resultado aqui. E aí, esse resultado, a gente cria indicadores. Então, deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui A gente tem um programa de educação financeira e aí a gente quer mensurar o quanto gerou de renda para essas pessoas. E aí a gente cria, a partir desse resultado aqui, o indicador de impacto. Por isso que eu falo, quando você vai criar um negócio de impacto, você tem que ter esses indicadores, que vêm da teoria da mudança. Você fala, eu quero transformar a vida das pessoas através da educação financeira para que elas sejam, sei lá, bem sustentáveis, né, na sua vida financeira. Isso é muito... até aberto, ideológico, né? Mas, e aí a teoria da mudança vem nisso. Ela te dá o passo a passo do que você tem que fazer, qual que é a atividade, qual que é o recurso que você precisa, etc. E qual o resultado. Para você falar que você transformou a vida das pessoas, você tem que ter esse resultado medido. E é a partir daí que a gente cria os indicadores. Inclusive, quando você fala de investidor de impacto, ele quer entender se aquele dinheiro dele vai retornar financeiramente, alguns não, alguns sim, mas principalmente se está dando esses resultados de indicadores aqui. Isso é mensurado. Nos programas que a gente faz, a gente tem dashboard de indicadores de impacto. E aí, se você pegar esses institutos que fazem esses programas, eles têm um book, né, o book de resultado, de indicadores de impacto. Aqui em Brasília, por exemplo, se você pegar do Instituto Sabin, que é muito referência, do Instituto Bancorbras, que a gente ajudou também a desenvolver, eles têm os indicadores de impacto muito claros para cada projeto. Então, você começa a mensurar o sucesso do investimento desse dinheiro através disso. E tem também o SROI, que é o Social Return of Investment, que é a mesma coisa que do investimento de financeiro. Que aí você também tenta calcular quanto que, se você colocou X, quanto isso teve de retorno financeiro para aquilo. Então, você tem indicadores hoje para fazer isso, de forma muito quantitativa. Porque quando você fala de social, parece muito quali, muito ideológico, o abraçador de árvore, né? Todo mundo acha... Mas não é, você consegue ter indicadores muito claros, assim. Então, eu gosto muito disso porque eu sou economista. Então, assim, eu adoro dados e eu adoro números. Então, para mim, isso, assim, é base, sabe? A gente tem indicadores no próprio Impact Hub, a gente tem relatório de impacto todo ano, a nível global, que é uma universidade que ajuda a gente. Então, a gente mensura o impacto. E como é que a pessoa, um pequeno empreendedor, eu quero saber quanto minha empresa está impactando? Tem essa metodologia, tem fácil acesso? Tem. A gente, no próprio nosso site do próprio Impact Hub, tem lá sobre teoria da mudança. Você der um Google, teoria da mudança, você vai achar um monte de framework pronto para você fazer. Eu já fiquei aqui porque eu tenho um projeto social e hoje eu estava, inclusive, trabalhando números de benfeitorias que foram realizadas, impactos que foram realizados durante esse ano, né? E é uma forma de poder... Como que eu impactei na vida das pessoas através dos índices? Interessante. Como que é o nome? Teoria da Mudança. Teoria da Mudança. Olha Depois aí. você assistiu o podcast. Com certeza, eu vou assistir o podcast. Acho que a gente tem... E a gente deve ter... Depois a gente tem um canal do próprio Impact Hub, deve ter muita coisa sobre teoria da mudança, que é uma coisa que a gente fala muito, e a gente é muito procurado, porque normalmente o pessoal mensura a saída. Formei 3 jovens... Dei dinheiro para X pessoas, mas não é isso. Tipo, além disso, o que aconteceu? É aí que vem o resultado, que é o impacto. E a gente é procurado para executar isso. É interessante porque você falou, formei 3 jovens. Eu lembrei da escola de música, que é uma das escolas referências no Brasil de ensino musical desde 1960.
E um dos problemas que ele tem é que é o seguinte, a pessoa vai estudando, ele vai tocando, o cara realmente ele vira um instrumentista, e só que aquele diploma não vale nada. Assim, ele não vai poder dar aula, ele não vai, tipo assim, não vai aumentar o cachê dele. Só que o cara, para fazer o diploma, às vezes ele vai ter que fazer, vamos dizer assim, matérias que ele não precisaria ter. Porque, né, tem currículos aprovados pelo MEC, etc. Aí o que acontece? A maior parte dos alunos não se formam, eles saem. Faz o que eles querem ali. Então, assim, estatisticamente falando, poxa, entrou 10, se forma 1. Entrou 20, se forma 1. Isso para uma escola, pô, isso é a evasão muito grande. Mas existe tudo isso. Então, de repente, essas estratégias, se tivesse uma forma mais específica para... Eu acho que, por exemplo, se construir uma teoria da mudança disso e começar a juntar dados, você consegue olhar de forma mais estratégica para isso. E até pensar em políticas públicas, porque isso pode ter É isso, assim, o que eu posso fazer além olhando para esse problema, né? Sim. Buscar uma solução para isso. A gente trabalha muito nisso, quando chega algumas organizações para a gente... eu tenho esse problema aqui social, ambiental, eu preciso resolver. A gente faz todo um processo de entendimento do problema para buscar uma solução e construir juntas, teoria da mudança, etc., para conseguir chegar nesse lugar. Porque pode ser várias coisas que podem... ter coisas simples que tem que solucionar e tem coisas que podem ser mais complexas, né? Hoje, que a gente vive num mundo muito mais complexo, precisa de soluções mais complexas. Mas eu acho que é super interessante de pensar. Todas as empresas têm algum impacto? Seja ela, ou digo, os impactos negativos que podem ser transformados para impactos positivos? Eu acho que essa é bem complexo, genérica. Né? É bem genérico, né? Mas assim, eu digo que se você tem um ambiente no seu ecossistema, eu acredito que todas as empresas, de uma forma ou outra, seja social, seja ambiental, seja financeira. Eu acho que toda organização, se ela estiver disposta a olhar para o que ela está gerando, porque assim, toda ação tem uma reação, sim, independente do que você for na vida, né? Então, se ela estiver disposta a olhar para aquilo lá e falar assim, beleza, isso aqui não tá legal, como é que eu posso resolver isso? E aí eu acho que ela pode criar uma solução. Talvez ela não seja o cerne de uma, né, não é um negócio de impacto, mas ela pode olhar para aquilo e falar assim, olha, posso criar uma solução desse olhar. E eu acho que hoje já tem muita organização olhando para isso, né? Você pegar a própria Natura, a cadeia dela toda produtiva, ela tem um olhar social para toda a cadeia produtiva dela, né? Então, ela entendeu que precisava atender comunidade de pessoas que eram menos favorecidas, que é onde tira a matéria-prima. Então, tem todo um processo, né? De olhar para isso, de trazer isso mais humanizado, de trazer ferramental para essas pessoas. Eu acho que tudo pode ser melhorado. Eu acho que toda a cadeia ela pode trazer menos externalidades negativas e tudo pode ser mais benéfico para a sociedade, né? E quais são os maiores impactos que a Impact Hub tem visto hoje em dia? Quais são os maiores desafios, assim, digamos? Para que você consiga aplicar aquilo e consiga realmente colocar... Você fala como um negócio ou no mundo, assim? Hoje em dia é poder e dinheiro, né? Mas... Aqui eu brinco assim, falei, gente, você quer abrir um negócio de impacto, vem pro Brasil, que problema não falta, né? Verdade. Porque assim, a matéria-prima do negócio de impacto é problema, então assim, tem muito problema. Mas eu acho que ainda tem, se a gente pensar de uma forma mais... Eu acho que tem uma falta de entendimento da temática, entender que negócios que você pode fazer isso porque assim, quando você pega uma grande empresa, quando você começa a falar de social, ambiental, ela acha que vai ser custo, né? Só que já existem provas contrárias disso, que na verdade você até se beneficia disso, né? Não sei se o pessoal da R2, né? Na época o diretor era o Chicão, e ele é muito dessa pauta, né? De sustentabilidade. E ele foi provando de A mais B. Falei assim, gente, vocês estão... Olha o que eu estou gerando aqui de economia para vocês. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma mudança de mentalidade, começar a olhar para isso como oportunidades de negócios e ver que não é custo. Na verdade, isso pode gerar um benefício para o seu negócio, sabe? Mas eu acho que ainda esse entendimento, eu acho que a gente está muito acostumado a fazer negócios da mesma forma sempre, né? E você, imagina, você mudar uma grande empresa, é uma estrutura gigante. Você pega uma multinacional que está em todos os países no mundo, assim, você começar a mudar os protocolos e a atuação é quase trabalhar com o governo, né? Que são dois
duas coisas muito pesadas para você movimentar, mas eu acho que seria um pouco desse entendimento, de olhar para o negócio. Eu acho que a gente tem mais cases também, esses indicadores de impacto mais estruturado, né? Eu acho que esse ecossistema ele é muito novo, então às vezes a gente não tem coisa tanto estruturada, mas tem gente trazendo muita coisa. Então, eu acho que está se profissionalizando também. Eu acho que essa questão da profissionalização desse ecossistema também, ele está vindo aí. Case de sucesso aqui Nossa. no Brasil. De negócios de impacto? Sim. Ai, deixa eu pensar. Nossa, tô com nem... Olha, eu gosto muito da Vox Capital, que é um fundo de investimento em negócios de impacto. Eles já tiveram várias investidas, então é um fundo que só investe em negócios de impacto. Acho que agora eles completaram 15 anos, 10 anos, eu até estava olhando lá. E eles já fizeram várias exits, assim, de negócios muito bem-sucedidos. Então, assim, você tem um fundo só investindo em negócios de impacto e, na tese, precisa ter indicador de impacto. Então, assim, eles não vão investir se você está gerando rentabilidade financeira, se você está gerando impacto. Então, eu gosto muito do trabalho da Vox, Muito que legal. é do Daniel Izzo, que ele é sobrinho do... Ai, gente, esqueci agora. De um magnata aí do... Mas aí ele foi criar um negócio de impacto. Maravilhoso. Você tem uma experiência, atualmente você está morando fora do país, né? E a mentalidade, você vê que a mentalidade está mudando das pessoas, dos empreendedores, pensando há 30 anos atrás para hoje, assim? 30 anos. 30 anos. Por exemplo, porque as empresas Que dos você anos pega a minha 90, idade. A idade dela, já querendo. Não, porque as grandes empresas dos anos 90 que estão até hoje, elas têm uma estrutura, Eu acho que assim, ó, né? eu vou até trazer... Quando eu comentei com vocês que existe uma estratégia de investimento em negócios de impacto no Brasil, né? Uhum. E na época eles fizeram um estudo para entender o ecossistema, né? E mostrar essas tendências, né? A Inglaterra é a mãe dos negócios de impacto, é onde começou a surgir tudo isso, essa ideia, etc. Até que o Hub surgiu de lá. E aí eles trouxeram vários dados mostrando assim que mais de 60% da população hoje, lá na Europa, isso é dados de 3, 4 anos atrás, isso deve ter até aumentado. Eles fazem questão de investir em negócios que têm esse olhar socioambiental. Então, hoje, as pessoas, elas não estão mais olhando para, tipo, só quero rentabilidade financeira. Não, peraí, deixa eu entender esse negócio aqui, se ele tem faz alguma coisa social, etc. Então, essa mudança, ela está acontecendo muito, assim. Mas eu acho que mais... Aqui no Brasil, não tanto, mas lá fora. Mas lá fora é muito mais forte, assim, essa coisa de negócio de impacto, principalmente na Europa. Esse olhar ecossistêmico, né? Porque eu acho que também tem uma questão de maturidade dos mercados, de entendimento, né? E assim, até a Europa, assim, né? Pensar que, de certa forma, eles já destruíram todas as florestas deles. O impacto, a culpa também tem muito Tem a ver, né? a gente brinca um pouco sobre o dinheiro da culpa, né? Tem bastante isso. Então, eu acho que é um pouco eu acho que tá mudando, assim. Eu acho que tem pessoas mais conscientes. Eu acho que em todo lugar vai ter pessoas mais conscientes e menos conscientes, mas eu acho que a sociedade está cobrando mais hoje, né? Porque as coisas ficam mais evidentes, né? E a gente tem uma população muito maior, então as coisas ficam muito mais escancaradas. E como é que você vai olhar para isso e não querer resolver isso, entendeu? Então, acho que sim. Mas eu não tenho dados sobre isso, de falar da mentalidade. Mas eu tenho esse que eu te falei de investimento, que eu sei que mudou a geração e eles procuram mais investimento. Pequenas ações, acredito que fazem grandes transformações, né? Você citou num caso aqui, de que tem um caso de que uma empresa trabalhou a respeito do impacto ambiental com não dar descarga, foi isso? Ah, sim. Tem uma empresa, a PIP, que é do Ezequiel, que ele lá do Rio Grande do Sul, eu sempre dou exemplo para ele. Ele até falou assim, obrigado por ter me indicado. Ele criou uma solução que você põe no vaso sanitário, você não precisa dar descarga, e ele tira a cor e o cheiro. E o que isso acontece? Então, você para de ficar gastando água. E qual que é o benefício disso, né? É o consumo de água, de você não poluir menos o ambiente. Imagina esse impacto que ele pode gerar nos países que a escassez de água é muito grande, né? Principalmente na África. E, inclusive, eu acho que ele até tá com... Ele nem tá morando mais no Brasil, acho que ele tá na França, se eu não me engano, e ele abriu o mercado. Ele participou de um programa nosso, inclusive, de aceleração, e ele abriu o mercado para vários países, então ele tá expandindo muito. Essa é uma questão, né? Ele viu um problema
de poluição de água. Falou assim, não, eu preciso resolver. Criou uma solução e vende isso e que gera impacto. Esse é um exemplo clássico, assim, de negócio de impacto. A inovação, a aceleração, tudo isso tem a ver com a parte hoje em dia com a chegada da internet, com a chegada Hoje a gente vive no mundo digital, né? Então isso tem trazido grandes impactos ao seu entender, no empresariado, numa forma de entender o mundo, mesmo com a aceleração, com a inovação, existe esse impacto. O que traz esse impacto? O impacto é negativo ou o impacto é positivo? Da tecnologia? Sim. Eu tenho olhar que eu acho que é positivo, assim. Eu acho que conecta as pessoas, eu acho que as soluções são mais rápidas. Por exemplo, na época do Covid, né? O Impact Hub de Berlim, eles fizeram um hackathon. E para quem não sabe, hackathon é um dia que as pessoas sentam e ficam programando uma solução. Eles, se eu não me engano, foi mais de 50 mil pessoas conectadas. Imagina, você não ia conseguir isso sem tecnologia, sem as pessoas estarem conectadas online. E aí foi um processo de colocar um monte de gente junto para buscar uma solução para o Covid, né? Então foi até um case, assim, na época, que é muito interessante. Eu tenho um olhar muito para isso. Eu acho que, assim, tudo vai depender de quem usa e do caráter da pessoa, né? Então as pessoas podem usar a tecnologia para bem ou para mal, dinheiro para bem ou para mal. Eu tenho um olhar positivo sobre as coisas na vida. Então, eu acho que se a gente conseguir, quanto mais ferramental a gente tem e mais a gente consegue botar isso a serviço das pessoas e do bem, eu sou a favor. Eu gosto de tecnologia. Eu gosto de inovação. Eu também gosto. Eu acho que a gente tem que ter sempre uma mentalidade de desenvolvimento, né? Por exemplo, a inteligência artificial. Muita gente, vou perder emprego, vai perder o emprego de muitas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa pensar, o que eu posso fazer agora? E ficar pensando nisso, ela vai conseguir ter novas ideias. E, por exemplo, a gente antes fazia o roteiro dos podcasts, cara, era ali 2 horas pensando e tal, fazendo umas pesquisas. Hoje em dia a gente pega algumas palavras-chave até do currículo da pessoa, aí joga no chat GPT e já traz diversas ideias. Em 5 minutos a gente já, vamos falar disso aqui. Antes a gente ficava um tempo, ou seja, a gente economizou tempo que a gente pode pegar esse tempo, usar para fazer alguma coisa pessoal ou desenvolver melhor o trabalho, né? Então, eu acho que a inovação e a tecnologia, elas trazem só benefício se você usar como desenvolvimento, com mentalidade de desenvolvimento, né? Eu tenho esse olhar também, só que é uma questão bem difícil de falar, porque, assim, educação, né? Hoje eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente lá, que ela é desenvolvedora de tecnologia, assim, e ela foi me apresentar uma solução que ela tá fazendo, e ela me trouxe um dado que eu fiquei chocada, assim, né? Porque os jovens de hoje que estão na escola, eles não têm letramento digital, eles não sabem mexer no computador. Eles sabem mexer no celular, mas mexer no celular é muito diferente de mexer no computador. Então a gente tem uma problemática nisso, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que tem um monte de coisa acontecendo, a gente não tem uma educação desenvolvida para essas pessoas chegarem nisso. Então, acho que esse problema que as pessoas vão tomar meu emprego é porque tem um gap aqui que não está acontecendo. Uma adaptação, né? E precisa ser resolvida. E fica a dica de problema para resolver, né? Que é um problema que precisa ser resolvido. Mas eu vejo com bons olhos também. Eu acho que é isso, assim, se você colocar isso a serviço. Eu tenho um amigo que ele é especialista em inovação, ganhou prêmio de inteligência artificial, né? Ele tem até uns TEDs que ele fala sobre isso, assim, que ele fala assim, não tem como substituir o ser humano em determinadas coisas de pensamento e sentimento. É tudo programação e algoritmo que você vai lá e treina. E aí cabe você treinar. Mas esse lugar da criatividade, do indivíduo, não tem como. Isso não substitui. Não substitui. Eu acho que a gente tem que abrir espaço para isso, assim. Pensar em coisas mais criativas do ser humano, sair da coisa do operacional, né? E a gente, quando você vai para países mais desenvolvidos, as pessoas estão muito no operacional ainda. Não estão usando a melhor energia dela para isso. Está lá fazendo um negócio que uma máquina podia fazer, sabe? E o custo disso é muito caro. Né? E para ela, o que agrega para ela? Bom, isso eu acho, né? Então, assim, o que agrega para ela nesse lugar? E você puxou falando de educação, né? Qual é o impacto da educação? Por exemplo, em países que investem em educação e países que não investem em educação. Eu não tenho dados sobre educação tão assim, mas
Isso é uma pauta que eu acredito muito, assim. Toda vez que a gente tem programas focados para educação com jovens e tal, eles são muito transformadores, porque você coloca a pessoa em outro patamar, né? Então, para mim, essa é uma pauta muito importante, assim, da educação em si. A gente fez um programa, a gente tem um programa, na verdade, de educação financeira, que para mim é uma pauta importantíssima, a gente não trata no Brasil como deveria, né, sobre educação financeira. E a gente fez um programa com os jovens, né, para eles entenderem não só sobre como investir, mas, tipo, como você se comporta em relação ao dinheiro, porque a gente tem muitas crenças em relação ao dinheiro, né, que a gente fala de economia comportamental. Então, a gente foi dando subsídio e fazendo essa jornada com ele de capacitação sobre educação, e é muito transformadora, assim. Você pega uma pessoa que tirou a família inteira da dívida, você pega a gente que comprou a casa, sabe? E aí você vê o impacto que a gente mensurou, que essa pessoa ela consegue impactar 6 vezes as pessoas que estão ao redor dela do ecossistema e transformando as pessoas. Então, assim, eu acho que eu falo isso muito para as pessoas, assim, o que a gente precisa mais dar para as pessoas é acesso e informação. Se você dá acesso e informação, que é capacitação e educação, você transforma a vida das pessoas. Você pega a gente de periferia, que normalmente eles ficam muito arredios, assim, no sentido de, pô, tá vindo mais alguém aqui falar o que eu tenho que fazer, né? Vem aqui trazer isso. Mas se você consegue auxiliar ele a mostrar tudo que ele tem ali naquele ambiente, dar acesso, porque quando eu falo acesso, assim, conexão com a pessoa certa, é você olhar, olha, tá sabendo que tá acontecendo isso? Cara, as pessoas se transformam. Então, acho que essas 2 coisas são fundamentais, acesso e informação, assim. Então, e impacto total a educação e transformação do indivíduo, né? Daisy, falando de ser humano, qual é o maior impacto que você acredita que as pessoas têm que ter como seres humanos hoje? Difícil, né? Essa pergunta é bem filosófica. Filosófica, mas eu acho que a gente sempre traz pessoas que têm a sua, vamos dizer, profissionais, assim, do mais gabarito, assim, possível, mas a gente procura buscar a essência, né? Eu acho que tô tentando elaborar minha resposta aqui. Qual que é o maior impacto que as pessoas podem gerar para os outros, né? Eu acho que as pessoas, assim, o que eu sempre falo, as pessoas precisam entender que elas estão inseridas no ecossistema, ela não é um indivíduo. Tudo que ela faz está interligado. Então, ela tem que ter cada vez mais consciência das suas ações e do que isso pode gerar para as outras pessoas. Então, eu acho que se as pessoas conseguissem, ao mínimo, entenderem que elas fazem parte de um todo e que tudo isso pode ser transformado, e ela entender o poder que ela tem disso, né? Porque a gente não tem noção do nosso poder de criação, de transformação. Ela ia entender que ela pode transformar e fazer muita coisa e trazer essa coisa toda ecossistêmica. Então, eu acredito muito do indivíduo, dessa capacidade dele de olhar para isso, de transformar, de expandir consciência. Esse é o que eu mais acredito, assim. Super filosófico. Mas eu acho que essa expansão da consciência é o mais importante para todo mundo, né? E aí isso vem de muita coisa, assim, desde você entender como é que as pessoas se relacionam, como é que aquilo conecta para o outro, enfim. Eu te entendi. Na verdade, sair daquele mundinho que você vive, essa expansão, né? E viver como entender a coletividade de uma maneira geral, né? Digamos assim, né? Isso foi muito transformador quando eu comecei a perceber isso, assim, né? Eu estudo muita coisa também. Aí você começa a falar assim, não, se você pensa aquilo pode, de alguma forma, sei lá, vibracional, afetar aquela pessoa. Imagina as suas ações aqui do dia a dia comprando, onde você... E o dinheiro é isso, no final das contas, né? Dinheiro é uma vibração. Então, onde é que você está gastando seu dinheiro? O que você está comprando? O que você está incentivando? E vale para tudo, né? Eu acho que se a pessoa começar a ter esse nível de consciência, ela vai entender o que tá gerando impacto. Só que é muito difícil. Imagina a pessoa que está querendo sobreviver, que ela quer comer. Né? Eu me questiono muito, assim, falo assim, como é que eu consigo transformar a vida de uma pessoa que a pessoa tá querendo sobreviver, ela quer comer, ela quer tomar água. Ela vai ficar pensando em consciência? Ela não vai, sabe? Mas eu acho que um dia, quem sabe, todo mundo vai chegar no mesmo nível consensual, assim. Eu acredito que trabalhar a igualdade é uma coisa difícil, né? Não é tão fácil. Esses dias eu tava
caminhando e esperando os meus filhos na porta da escola. E lá eu vi um morador de rua. Tava chovendo muito, eu dentro do carro, alguns outros pais dentro do carro, e eu vi ele, a água do cano descia, ele bebendo água ali, agachando, bebendo aquela água. E aí eu vi aquilo ali, puxa. Aí peguei a garrafa, fui lá dentro da escola, peguei, entreguei para ele. Ele falou, o que você quer? Eu falei, não, vim te trazer água. Eu falei, mas para quê? Não, para você beber, para você beber água aí, ficar mais tranquilo. Eu falei, você tem alguma coisa para comer? Aí eu busquei lá no carro, tinha um pacote de biscoito, alguma coisa lá, entreguei para ele, né? Perguntei o nome dele, querendo saber de onde que ele veio. Mas é isso, eu trouxe isso para dizer assim, como... E ele estava também mexendo no lixo. E como que você vai querer eu vou trabalhar o lixo aqui orgânico, inorgânico, sendo que quem está do meu lado tá tirando ali do lixo para poder se alimentar, né? Então não, porque você tem que comer nada de lactose. Não, mano, o cara não tem nem o que comer. Isso é uma discussão muito louca, você pensar no veganismo, né? Tem gente que o sonho dela é comer carne. Então, assim, a gente vive num mundo muito desigual de muitas coisas. A desigualdade, eu acho que faz os extremos, né? E aí, assim, é óbvio que a gente fica aqui super, né? E eu falo, gente, tipo, o negócio de impacto é uma bolha, mas tem gente que tá querendo sobreviver, tá querendo comer, né? E como é que a gente consegue transformar tudo isso? É muito trabalho, é muita coisa, educação, é muito entendimento, assim, né? E é isso, pra ele tava ali, nesse lugar, eu acredito, sobrevivendo. Desculpa, você atrapalhando, eu acredito que as pessoas, que começa com cada um, né? A transformação, né? Do impacto da transformação em nossas vidas, seja ela financeira ou social, a paz, né? É um grande amigo, que eu tenho como um grande amigo, ele falava que a paz começa dentro de cada um de nós, não é num todo. Você quer mudar a vida, sendo que na sua própria casa você não tem paz, você não tem, né? Você sai na rua e xinga o outro porque ele tá de carro. Então essa paz eu acho que se constrói com cada indivíduo para a gente ir crescendo e tá uma paz, vamos dizer, maior um pouco, né? Isso eu vejo com todas as outras situações, né? Da vida especificamente, né? Esse impacto que se tem, né? Vocês falaram da água, né? Aí eu recentemente tive uma experiência muito legal de ir na floresta amazônica. Aí a gente foi fazer uma trilha para dentro da floresta de 10 quilômetros. Mas assim, uma coisa é vou aqui no parque correr, caminhar 10 quilômetros, né? Outra coisa é dentro do mato. Sim. E aí a gente tinha andado já uns 3 quilômetros, aí tinha um igarapézinho assim, né? E a água tava um pouquinho turva e tudo, aí a gente, não vou beber essa água não, isso no meio da floresta, né? Não, mas na frente a gente vai beber. Aí fomos, mais 7 quilômetros, chegamos lá no local onde a gente ia fazer o trabalho lá, fizemos o trabalho, almoçamos, aí na volta não tinha água. A gente só tinha aquele igarapé lá atrás. Cara, todo mundo só pensava no igarapé. E voltava, caramba, cara. Aí caminhar 7 quilômetros assim no meio da mata, assim, sem água. Depois de ter caminhado 10, assim. Aí quando a gente chegou lá, quando eu cheguei lá no igarapé de volta, tinha um pessoal nadando. Sabe? Tava assim, a fartura, né? O igarapé era dessa altura, assim, né? Bem ralinho, assim. O pessoal pegando água, bebendo água, assim. Então, ou seja, às vezes a gente tá achando que aquilo ali, não, eu não preciso disso, né? E às vezes não. A gente tem que saber que pode ser que a gente precise daquilo, né? Por exemplo, poderia muito bem ter enchido a garrafa, botado aqui na mochila e, sei lá, se precisar tem aqui. Porque a garrafa já estava meio que vazia, assim, né? Então, acho que hoje em dia a gente tá num mundo, assim, que a internet também dá essa oportunidade de a gente se conectar, né? E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está querendo promover, né? Por exemplo, a gente está aqui numa conversa. Isso aqui é um privilégio, a gente poder conversar e ficar filosofando, falando de impactos, né? Tem gente que não tem nem esse tempo. O cara tá pensando, o que eu vou jantar? São 5 horas da tarde. Não tem nada para botar de janta pros meus filhos, né? Hoje em dia eu sou pai, aí minha esposa... Nossa, você viu a festa daquela criança e tal, daquele pai? Sei lá, gastou uns 50 mil reais. Aí eu falei pra ela assim, cara, 50 mil reais, se você for botar R$1.000 por mês, alimenta umas 4 famílias no ano inteiro. E gastou em um dia. Tipo, uma tarde.
Até esse impacto social, né? Né? Tem Tipo até assim, ver isso, pô, né? se parar pra pensar A nisso consciência do ser humano, Na né? verdade, seria o ideal, assim, né? Pensando, é isso, assim. Talvez as pessoas não tenham consciência. Mas o ideal seria levar todo mundo para esse patamar, né? É, De falar 50 legal mil é reais, isso. ok. Vou Vamos gastar lá, 50 mil reais, sim. né? assim. Uhum. Só que a gente vive num. Eu falo, gente, você quer estabilidade, não fique neste planeta, né? Porque o Uhum. planeta Terra é um planeta super instável, né? Uhum. Dual, cheio de coisa, guerra acontecendo, furacão, e pessoas passando fome, gente gastando não sei quanto numa viagem, sabe? É muito Uhum. louco. E tem gente que não tem noção disso. Uhum. Não quer dizer também que as pessoas não possam ter, né? Não, é que eu acho tava falando do privilégio, assim, isso, a gente, quando a gente tem Essa questão do oportunidade, privilégio. a gente é o privilégio de poder É. fazer as coisas que a gente tá fazendo, poder respirar, né? Então a gente entender que isso é uma oportunidade e que pode ser que tem pessoas que não têm essa mesma oportunidade. Então a gente pensar, pô, a gente tá falando do impacto, né? O que isso. eu posso fazer pra Você dar sabe, quando eu era oportunidade, né? pequena, eu ficava questionando meu pai. Eu falava assim, por que que fulano também não quer fazer isso? Tipo, quer viajar, quer fazer nananã, né? E eu não entendia, né? Por que que o ser humano pensa diferente, por que que... E aí você entende, porque teve gente que nunca nem viu aquilo. Por ela não ter nem visto, ela não ter oportunidade de nem sonhar por isso. Uhum. E eu lembro que eu tinha um amigo meu que a gente trabalhava junto lá em São Paulo, e ele falava assim, nossa... Ele brincava, ele falava assim, que vontade de capinar uma horta. Mas eu gosto de viajar para Paris, então eu não posso, né? Mas na brincadeira é o seguinte, cara, a pessoa que não consegue nem vislumbrar que ela pode ser aquilo, ela não consegue nem imaginar, ela não vai conseguir pensar nisso. Eu gosto de contar essa história de educação financeira, não sei se vocês já viram o Favelado Investidor, que é o Murilo, Uhum. ele é super... Você já viu a história dele? Não, a história É muito interessante, né? Porque eu vejo isso acontecendo em todos os ambientes, né? Ele conta que quando ele resolveu fazer faculdade, ele escondeu contabilidade porque o cara que era da favela, que tinha a casa quitada e o carro quitado, era um contador. Então era a referência máxima que ele tinha. Eu falei assim, o cara tem um carro e a casa quitada, eu vou ser contador. E ele fez faculdade de contabilidade. Agora ele, enfim, estudar. E eu fico pensando muito nisso. Quando a gente entra pra periferia e pra galera, é isso que eu tô te falando, de acessos, porque a gente é muito privilegiado. Se a pessoa não consegue nem vislumbrar, ela não consegue nem sonhar, ela não consegue nem imaginar como fazer a trilha pra chegar no negócio. Então, quando a gente vai para esse presente de educação financeira, a gente traz muita gente que viveu essas coisas de experiência para mostrar a jornada para a galera. Falar assim, olha, eu fiz isso, aí eu fiz isso aqui depois, aí depois eu fiz isso, para a galera começar a pensar que dá para fazer. Uhum. Porque quando você começa a dar o caminho, a receita do bolo, aí as pessoas falam assim, não, mas é possível. Se eu fizer isso. Porque imagina, você põe um menino lá pra ver o negócio. Eu lembro que a gente até pediu pra esses meninos, na época que a gente tava fazendo o case, pra eles botarem os influencers deles, né? Aí saíram com lá que eu nunca tinha visto na vida, que era um mega influencer com os carros lá e tal. E aí você imagina, o menino vê um cara que viaja o mundo inteiro, que tem uns carros milionários. Aí ele fala assim, como é que eu chego nesse lugar? Porque minha vida é isso aqui... Não tenho ninguém pra me dar exemplo. E o cara tá lá ganhando. Tipo, nunca vou chegar nesse lugar. Agora, se você traz alguém que começa a dar o passo, você sai desse lugar da jornada, aí você transforma. Aí isso eu acredito muito. E esse exemplo do Murilo, pra mim, assim, é a cereja do bolo. Porque o cara era da favela, né? Aí quando ele entrou, aí ele foi trabalhar numa multinacional, daí ele tem a história dele. Aí ele falou assim, aí ele começou a entender, né? E aí você começa a acessar outras pessoas, aí você começa a acessar outro conteúdo, aí o negócio vai mudando. A transformação pela consciência, né? Uma transformação, vamos dizer assim, para o bem, né? Eu vejo que isso é bem interessante. É o que eu procuro, já que a gente fala de impacto, né? Esse impacto social, financeiro, na forma do ecossistema, de uma forma geral, a transformação para o bem. Exato. Eu acho que essa é a transformação para o bem, eu acho que é a melhor pegada que a gente tem que encontrar e ter esse impacto dentro dessa transformação, né? E você deu algumas dicas hoje, assim, bem interessante, viu, Deise? Eu acho que esse bate-papo foi bem legal, assim, falamos de impacto, né? No primeiro momento eu pensei que seria uma coisa assim, foi totalmente outra, mas foi uma outra um impacto bem positivo. Que bom, impactamos. Impactamos. O importante é isso, a gente estar impactando as pessoas numa forma positiva, né? Exatamente. Então, se você está assistindo, sentiu legal esse podcast, que você
sentiu impacto com esse podcast, comenta aqui. Me impactei. E Hashtag impacto. Exatamente. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, aperta no sininho e também curta esse episódio, porque é de grande impacto. Parece uma coisa pequena, mas para o algoritmo isso é fundamental para a gente continuar aqui trabalhando e também ter essas conversas muito boas, assim. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, Daisy. A gente se conhece há pouquíssimo tempo, né? Então, a gente sempre fala, né, que quando estiver de novo aqui em Brasília, eu sei que você não está aqui, mas se quiser voltar de novo para a gente falar de outros assuntos também, as portas estão abertas. Se quiser convidar outras pessoas também, a casa é Maravilha. sua. Agradeço, gente. Foi muito boa conversa. Espero que tenha plantado uma sementinha aí nas pessoas para pensarem sobre impacto. E muito obrigada. É isso aí, Daisy Nicoleto, a fundadora da Impacto Hub. E impacta as pessoas de uma maneira positiva. Uma frase que me chamou muita atenção nessa semana foi que o que é mais importante a gente fazer é não deixar o legado para as pessoas, e sim o seu legado nas pessoas. Isso é uma forma de poder mudar o mundo, impactar as pessoas e, de uma forma ou outra, seres humanos melhores, né? Lembrando a Traços, nossa parceira, apoiadora, que através da sua revista, dos porta-vozes que vão nos restaurantes, bares no Rio de Janeiro e aqui em Brasília, oferecendo aí através dessa revista, eles têm um trabalho a traços na inclusão social dessas pessoas, então os receba bem, da melhor forma possível. E o Lamparina Cash vai ficando por aqui com esse episódio super especial que é feito para você, conectando pessoas para pessoas. Um abraço a todos. Valeu.